Taubaté e região. Estamos aqui novamente no nosso programa Saúde em Debate, trazendo para vocês informação em saúde e todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com o nosso e-mail, que depois vai ficar, né, na tela, para questões que vocês tenham e que posteriormente nós vamos responder. O nosso programa vai ao ar nas segundas-feiras às 19 horas e às sextas-feiras às 19 horas. Lembrar que nós estamos no canal 3 da Claro TV e também no YouTube, na TV Cidade Taubaté, no Facebook TV Cidade Taubaté e no Instagram @TV Cidade Oficial. Nós estaremos lá e aguardando o contato de vocês. Hoje nós temos aqui novamente uma geriatra que tem uma experiência muito grande, de muitos anos em geriatria, tanto a nível de urgência como a nível de atendimento, e que é a doutora Ana Cláudia Gonçalves Contreira. Boa noite a todos, obrigada pelo convite, Márcia. Que é especialista em geriatria e foi professora do Departamento de Medicina da Universidade de Taubaté, e agora trabalha mais... Tem consultório e atendimento domiciliar. Então, doutora Ana Cláudia, nós vamos primeiro voltar a um tema que eu acho importante, que é o que é idoso. Idoso é definido pela legislação brasileira como aquele indivíduo que tem 60 anos ou mais de idade, né? Lembrar que essa delimitação em faixa etária tem mais a ver com os propósitos de políticas públicas, de estudos, né? Porque a gente pode encontrar um indivíduo mais jovem já com características de envelhecimento, né? E ao passo que indivíduos com idade mais avançada e não terem tanto comprometimento assim, orgânico e das mais variadas ordens em função de estilo de vida, de genética, de uma série de fatores, né? Mas para fins práticos, idoso é aquele indivíduo que chegou aos 60 anos de idade e daí para frente, né? Hoje se fala em terceira idade, né? Já se fala até em quarta idade, né? Os indivíduos nonagenários, né? Que também estão ficando numericamente, né, em maior quantidade, né? Isso é bastante interessante, né? Eu tenho um caso de 92 e 86. O mais importante é a gente ter qualidade de vida, né? Até a hora que for a nossa hora, né? E qualidade de vida está relacionado à independência e autonomia, né? Independência e capacidade de tomar suas próprias decisões, e isso está dentro do aspecto da qualidade de vida. E essa é a ideia das intervenções que são propostas hoje na geriatria, né? Tanto do ponto de vista preventivo quanto de tratamento das doenças que acometem essa população. Quais são os tipos de atendimento do geriatra? Eu pincelei aqui, mas vamos dar uma aprofundada nisso. O geriatra, ele pode atender a emergência, né? Existem algumas unidades de atendimento no Brasil que têm um atendimento específico para idoso, né? Eu acredito que isso é um pouco difícil de se disseminar, né? Porque a quantidade de geriatras que nós temos ainda é insuficiente, mas é necessário que os médicos que atuem em unidade de pronto atendimento, né, em unidade de emergência, conheçam a realidade dessa população, né? Tem alguma familiaridade com as doenças que acometem essas pessoas, para que eles possam oferecer um atendimento mais adequado, né? Porque o indivíduo idoso não é realmente igual ao indivíduo jovem, né? Há mudanças em relação à composição corporal, por exemplo, né? O indivíduo idoso ele tem uma propensão a ser desidratado, né? E se desidratar com maior facilidade do que o indivíduo mais jovem, até porque a composição corporal em água diminui, né? Com o passar dos anos, aumenta a quantidade de gordura corporal, diminui massa muscular, né? Isso tem diversas repercussões, inclusive em relação a efeitos de medicação,
né? Uhum. Medicação que tem maior propensão a se depositar em tecido gorduroso, tem maior possibilidade de causar intoxicação, né? No indivíduo idoso, porque ele tem mais gordura do que um indivíduo mais jovem, por exemplo, né? Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Então, em relação à unidade de pronto atendimento, tem essa peculiaridade. O geriatra atende, né, em enfermarias, né? Enfermarias voltadas até para idoso. O atendimento domiciliar é uma modalidade de atendimento que o geriatra, né, tem bastante familiaridade, porque em função muitas vezes da incapacidade do indivíduo se locomover, né, é o médico que tem que ir até o domicílio, né? Então isso é uma coisa que tem bastante demanda, né, por parte dos pacientes. É uma maravilha, né, porque realmente, às vezes, levar o idoso até o médico né, quer dizer, é uma coisa dificílima. Esse atendimento domiciliar é uma bênção. Olha, eu tive a felicidade de participar da implantação de um programa de atendimento domiciliar aqui em Taubaté. Foi na gestão do Antônio Mário. Participei da implantação e participei do atendimento. E para mim, essa vivência, essa experiência que eu tive, foi uma divisora de águas em relação à minha percepção dos indivíduos que a gente atende, né? Porque você estar no ambiente que o paciente vive o seu dia a dia, né? Faz com que a gente consiga perceber uma série de coisas que num cenário de um consultório a gente talvez não conseguisse identificar, né? Até da forma de interação entre as pessoas que estão ali cuidando desse indivíduo idoso, né? Do indivíduo idoso em relação à sua própria doença, né? As características do ambiente que ele está, né? Que você pode já fazer alguma intervenção, alguma sugestão, algum alerta, né? Em relação a risco, né, para a integridade desse indivíduo idoso. Então, o atendimento domiciliar realmente é uma forma de atendimento muito, muito interessante e que eu acho que traz bastante gratificação para um indivíduo que, não só o que recebe, mas para quem presta esse tipo de atendimento. Uma comodidade, um grande conforto, né? Deixa eu entrar nas seguintes questões. Como tudo, né? A pessoa que envelhece, ela tem, né, as questões fisiológicas dela. Então, por exemplo, eu gostaria de saber com relação à sexualidade dos idosos, por exemplo. Hoje em dia a gente sabe que muitos idosos acabam tendo uma vida sexual, não usam, né, preservativo e estão arriscados, inclusive, a doenças sexualmente transmissíveis. Sim, então, isso é verdade. O que você pode falar a respeito disso? Isso muitas vezes está relacionado à ideia de que o idoso não tem vida sexual ativa, né? Pois é, não tem, né? E o que é um equívoco bastante grande, né? Até porque hoje, com o advento dos medicamentos, né, que melhoram a ereção, né, no caso do homem, né, e o uso de terapia hormonal na mulher, né, que melhora a libido, né, então isso faz com que a vida sexualmente ativa se prolongue por mais tempo, né. Os cuidados realmente precisam ser tomados, né. Há muitos anos atrás eu tive uma situação de atender um paciente idoso quando eu ainda dava plantão no Hospital São Lucas, com um quadro logo no início, né, da doença, né, da AIDS, né, que era um sujeito casado há muitos anos, entendeu? E que tinha uma vida paralela fora de casa e que infelizmente se contaminou, e o mais triste foi que ele contaminou também a mulher, né, com quem ele vivia há muitos anos, né? Então isso é uma situação que a gente tem que ter bastante cautela, né? E embora hoje a gente tenha, né, os antirretrovirais, né, aí disponibilizados, né, é uma doença que tem um impacto, né, negativo muito forte ainda, né, debilita muito a pessoa, e a gente tem que se prevenir mesmo, né, essa prevenção está relacionada muitas vezes ao uso de preservativo pelo homem, né, e
E se houver essa relação fora, né, ter o cuidado de preservar aquela pessoa que não está participando dessa situação, né, que talvez o cônjuge que acaba, às vezes, entrando nessa de gaiato, como por assim dizer, né. O sono no idoso. O sono no idoso tem algumas peculiaridades. É mais comum a gente ver aqueles períodos de cochilo, né, durante o dia, né. É bastante frequente a gente ouvir a queixa de eu não durmo bem, né? E isso não ser confirmado pelos familiares que falam que a pessoa dorme, né? Mas ela talvez não tenha aquela sensação de sono reparador, né? Então tem aquela sensação de que acordou e não dormiu, né? Ou não dormiu o número de horas, ou não dormiu de uma forma que acorde se sentindo descansado, né? O número de horas tende a reduzir, né, com o passar do tempo. A gente, além dessa questão do número de horas, tem consequentemente uma diminuição do número de ciclos, né, que a gente tem os ciclos do sono, né, que a gente precisa ter de 3 a 4 ciclos por noite, então o encurtamento do período de sono pode fazer com que haja uma diminuição desse número de ciclos, e isso então ser relacionado a essa queixa de sono não reparador, né. Daí as medidas de higiene do sono, né, que serão importantes, e a gente entender também que se o indivíduo não estiver gastando energia durante o dia, né, ele não vai se cansar e não vai ter um sono bom durante a noite, né? A gente vê isso, né, porque ele fala, não, eu não durmo durante a noite. Durante o dia, o que você faz? Então, durante o dia eu não faço nada, né, eu fico só deitado, eu fico só... assistindo televisão, aí cochila na frente da televisão, né? E aí, consequentemente, não vai dormir bem durante a noite, né? Isso tem isso que precisa ser visto também, né? Investigado. Uma outra situação de sono que a gente precisa ter cuidado, né? É em relação ao diagnóstico da apneia obstrutiva do sono, né? Que é aquelas paradas da respiração durante a noite, né? Isso piora com a idade. Não que piore com a idade, mas a repercussão disso pode ser muito mais impactante no indivíduo idoso. Por exemplo, com a apneia do sono, o indivíduo vai ter aquela apneia no momento de maior relaxamento muscular, né, que é no aprofundamento do sono. Só que ele, em função da parada da respiração, ele vai superficializar, ele vai sair daquele sono profundo, né? Vai ter liberação de hormônios de estresse, porque é uma parada de respiração, uma situação que o organismo interpreta como sendo uma emergência, né? Vai jogar adrenalina, cortisol, né? E isso vai ter repercussão sistêmica, né? Tanto que uma das causas de não controle de hipertensão arterial pode estar relacionada à apneia obstrutiva do sono. Aqueles pacientes que você não consegue controlar a pressão ou que tem uma pressão mais elevada no período da manhã, né? Se você for muitas vezes avaliar, você pode surpreender aí uma apneia do sono e tratando isso você melhora a pressão alta, por exemplo. A alimentação à noite e relacionada com hipoglicemia de manhã, a gente poderia pensar nessa correlação também? A pessoa não se alimenta, o idoso não se alimenta bem à noite e depois ele chega perto do amanhecer, ele entra em hipoglicemia? Até pode acontecer, porque a reserva de glicogênio é um pouco menor, né? Mas isso é mais comum da gente observar em indivíduos diabéticos que fazem uso ou de insulina ou de diabéticos orais, né? E que acabam se alimentando muito cedo, né? Porque vão dormir cedo, né? Ou vão deitar cedo, embora muitas vezes falem, eu deito, mas não durmo cedo, né? Vou para a cama às 8 da noite, mas só vou dormir lá pelas 11 horas, fico assistindo televisão, fico mexendo no celular, né, menos frequentemente lendo, né, porque não é uma população, na nossa população em geral, o hábito da leitura não é muito disseminado, mas essas pessoas, em função de comerem muito cedo, elas, né, e tomarem essas medicações, elas podem apresentar hipoglicemia não só pela manhã, como hipoglicemia noturna, né, e isso ser um fator péssimo, né, a gente fala que hipoglicemia no indivíduo idoso é muito mais devastador do ponto de vista de impacto, né, inclusive neurológico, do que a hiperglicemia, né? Então,
se a gente for Sim. falar assim, a pessoa tolera um pico de glicemia muito melhor do que tolera uma hipoglicemia. A hipoglicemia é realmente uma coisa que a gente tem que evitar a qualquer custo em indivíduo idoso. Não pode ter porque realmente vai trazer prejuízo. Isso é observado através de exames, nesses exames de rotina no geriatra, isso consegue ser visto. Então, o que tem hoje que ajuda muito a gente nessa identificação são sensores de glicemia. Né? Tem um aparelho que você coloca um sensor no paciente e você não precisa aplicar a ponta do dedo dele, né? Você passa o aparelhinho na frente, ou às vezes até o celular, hoje é possível fazer isso com o próprio celular, né? Instalar o aplicativo e o celular faz a leitura do sensor e você surpreender um paciente que tem hipoglicemia noturna, por exemplo. Entendi. Sabe? Que isso é importante, por exemplo, se o paciente tiver um déficit cognitivo e tiver um diabetes, se ele tiver hipoglicemia, a gente vai realmente piorar essa questão, pode ter uma piora dessa questão cognitiva, né? Então, existe esse aparelho. O limitante é o preço, né? É caro, né? O sensor dura 14 dias só, né? Mas você pode, durante 14 dias, fazer mais de 1000 aferições. Né? E você tem um registro de um período razoável que você pode também expandir depois no tratamento. Né? Sim. Isso é particularmente útil para quando a gente está fazendo ajustes, né, de medicação, principalmente insulina, né? Que você quer monitorar mais de perto o paciente, né? Então, eu tenho uma experiência nesse sentido de que o paciente, 15 dias antes de a consulta, ele faz a aferição, né? Usa toda aquela vida útil do sensor, né? E aí a gente consegue ter uma ideia do que aconteceu naquele período, né? Inclusive, esses aparelhos, eles mostram curvas de tendência, né? Se está tendo uma tendência a subir a glicemia, se está tendo uma tendência a manter ou até a baixar a glicemia. Entendi. Então, é bem interessante essa tecnologia, né? O que não é interessante, né, infelizmente, é o custo que é impeditivo para a maioria dos pacientes, né? Como todas as coisas de ponta em medicina, né? Que acaba chegando lá, né? Devagarzinho, vai barateando. Com o tempo, né? Com a concorrência, né? Isso. Acaba barateando. Com relação, nós estamos falando, né, da parte muito fisiológica, relação interpessoal no idoso. A importância da religiosidade, por exemplo, no idoso e da inter-relação de prestação de serviços comunitários. Olha, o engajamento social é muito importante, né? Para que a pessoa sinta que ela tem... a vida dela tem uma finalidade, ela se sente útil, vamos dizer assim, né? Infelizmente, nós não temos uma cultura de engajamento em práticas não remuneradas de atividade, né? Me foge a palavra agora no momento, estou ficando velhinho também. Voluntariado, né? Serviço voluntário, isso é uma coisa que é muito boa, né? Porque a pessoa vai estar ali trabalhando com outras pessoas, né, interagindo, né, vai preservar a cognição, vai fazer com que ela tenha sensação de utilidade, né, mas também volto a falar que depende muito do perfil, né, tem pessoas que não têm esse perfil e podem ajudar de outras formas, né, tem pessoas que, ainda aqui em Taubaté a gente encontra muito pessoas que fazem mantinhas, para recém-nascido, né? Sapatinhos, né? E isso faz com que a pessoa, né, se sinta útil e ajude bastante ela a enfrentar esse tempo, né, de vida que muitas vezes a gente fica com menos funções, né? E ocupa o tempo, né? Que muitas vezes a dificuldade é o tempo livre que a pessoa não tem o que fazer com ele, né? Eu acho, inclusive, que isso é uma das coisas que a gente precisaria trabalhar muito, né? O Domênico de Masi que falava do ócio criativo, né? A questão é que as pessoas nessa idade, elas já não estão muito criativas, elas não, entendeu? Elas acham que elas não têm que criar mais nada, que elas já estão no fim da vida, sabe? Então fica com essa postura um pouco de finitude, cultural. cultural.
Eu acho que é cultural. O europeu tem, né, você vai na Europa, eles são muito mais engajados, o americano, do ponto de vista de voluntariado, é muito mais engajado, né? O europeu tem, assim, maior inserção, mas isso também não é uma coisa assim que a gente vê é, de maneira tão diferente da nossa. Por exemplo, você vai no interior da Europa, na cidade de interior, né? Ocorre aquela evasão de jovens para cidades grandes, né? E ficam os idosos, né? Os velhos nas cidades pequenas, né? Então, consequentemente, eles vão ficar muitas vezes sem ter atividades, vão entrar no tédio, né? Se eles não estiverem realmente envolvidos ali com a comunidade, isso realmente acaba sendo muito impactante e muito relacionado a quadros de depressão e aumento da morbidade dessas pessoas, né? A religiosidade, que não tem a ver com ter uma religião, mas ter o sentido, né, de religiosidade, a gente sabe que tem um efeito muito positivo, né, na vida da pessoa, né? Aquela pessoa que entende, né, que a vida não termina com a morte, né, que vê um sentido nos que vieram antes dela e no que ela está deixando de legado para os que estão vindo, né? Isso realmente faz com que a pessoa tenha um senso maior de pertencimento, né? E que ela tenha o maior prazer em viver. Você falou uma palavra muito importante, pertencimento. Em quais situações o idoso pode perder a sensação de que ele está fazendo parte daquele grupo? Quando nós não consideramos, né, o que o idoso tem a nos oferecer em termos da vivência que ele teve, né? Considerar as opiniões, né? Quando a gente não ouve, né, as histórias, né, que a gente pode aprender muito com as histórias dos idosos, né? E acaba perdendo, né, quem não ouve, né? E eles também, porque não passam, né, para as gerações mais novas aquela experiência, né? E isso é extremamente frustrante, né, para os idosos, né? Essa falta de ouvido, né? Sim. Para o que eles têm a dizer, né? A gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, né? É porque é diferente de psicoterapia, né? Porque a psicoterapia seriam questionamentos próprios, né? E aí, no caso, não, faz parte da própria vivência da pessoa com seus queridos, né? Com seus amados. E hoje em dia a gente sabe que eles estão, cada dia mais, né? O pessoal mais voltado para as redes sociais e tudo mais. Sim. E essa coisa da família nuclear, né? Da família reduzida, né? Antigamente as pessoas conviviam no mesmo ambiente, né? Lógico que haviam os conflitos em função disso, né? Mas isso era mais enriquecedor para todos, eu acho, né? Conviviam o avô com o filho, com o neto, né? E era dessa forma, né? Hoje não, né? Hoje tem, às vezes o idoso, ele mora na mesma cidade, às vezes no mesmo prédio, né? E as pessoas pouco se veem, né? Isso é uma coisa que, óbvio que tem muita coisa aí, né? Que precisa ser vista com cuidado, né? Porque depende da história de cada um, né? Complexo. Eu lembro quando eu trabalhei naquele atendimento domiciliar na prefeitura, né? Que foi muito enriquecedor para mim, e que era complicada aquela situação em que a pessoa passou a vida inteira longe da família, né? E aí quando chega no final, por uma doença, toda a família, né, é meio que obrigada a cuidar daquele sujeito, né? Que não tem vínculo. Que não fez vínculo, né? Então, às vezes a gente tem uma atitude de julgar, né? Poxa, mas não vai cuidar, né? Mas é lógico que nós somos de uma sociedade fundamentalmente cristã, né? Judaico-cristã, a gente tem essa coisa do compadecimento, né? De olhar pelo outro, né? Mas a gente muitas vezes não pode exigir, né, que a pessoa tenha, né, essa percepção, né, por alguém que nunca interagiu ali, né? Então isso também é muito complicado, né? Uma coisa que eu percebo muito, quer dizer, na psiquiatria também, muito próximo, né, da geriatria, assim, o paciente
paciente grave, né? Não estamos falando de paciente leve, mas o paciente grave numa família, né? A repercussão é para a família toda, né? Quer dizer, a família inteira vai estar envolvida tanto com o doente mental quanto com o idoso, né? Grave. E uma pessoa provavelmente vai ter que deixar de fazer muitas coisas para ficar em função do idoso, né? Como que seria, então, o que existe hoje, né, de suporte para essa família do idoso? Quase nada. Quase nada. Falar quase nada para não dizer nada, né? Porque a gente não pode falar de todo o Brasil, né? Tem algumas, né, situações diferentes, né? Mas não tem, né? Tem uma ação que é muito positiva, que é a da Associação Brasileira de Alzheimer, da ABRAS, que dá um suporte bastante grande para os familiares com doença de Alzheimer. Sabe, de encontros, né, de trocas de experiência, até de suporte psicológico, né, para aquela pessoa que é a cuidadora, né. E até essa questão me remete a uma outra situação que é assim, né, as pessoas reclamarem assim, nossa, são vários irmãos, mas só um que cuida, né. Isso é a regra, né. E as pessoas às vezes vêm reclamando disso achando que é só a sua família que é daquele jeito, né? Mas isso não é. Eu falo, olha, não é. É a regra. A exceção é quando existe a divisão de tarefas, sabe? Isso é a exceção. Eu até brinco assim que às vezes é preferível ser filho único nessas situações porque você não tem de quem esperar, né? Você não cria expectativa porque você sabe, é você e ponto, né? Aqueles que têm famílias, né, de irmãos numerosos, né, de vários irmãos, e é comum ver essa frustração, sabe? Ai, fulano não mora aqui na rua de trás e não vem ver a mãe, sabe? Isso é triste, sabe? Acaba sobrecarregando uma pessoa só, né, da família. E mesmo quando eles estão também em alguma instituição, muitas vezes tem uma queixa maior do não visita, né? Eles ficam ansiosíssimos, né? Aguardando visita. Isso eu também acho que é uma coisa bem triste. Sim, não é... Quando a pessoa tem uma relação familiar boa, tudo, né? Acaba que tem uma continência familiar muito grande, né? Mas não é infrequente a gente ver isso que você está falando, né? De eles acabarem ficando lá sem ter a visita dos familiares, né? Deixa eu só fazer uma rapidinho. Quais são os primeiros sinais que nós precisamos perceber no idoso que ele está tendo um início de uma doença de Alzheimer, por exemplo, ou de uma outra demência? A gente sempre vai comparar o indivíduo com ele mesmo. Não posso comparar duas pessoas, mesmo que tenham a mesma idade, em relação ao desempenho cognitivo, tá? A pessoa que, por exemplo, tinha uma memória muito boa para guardar os aniversários da família, né? E que de repente começa a esquecer coisas que mais recentes, né? Mas que tem impacto na vida dela. Tem que haver um impacto, tem que haver um impacto na funcionalidade daquela pessoa, tá? Por exemplo, uma situação de risco de deixar o fogão ligado, né? Esquecer de desligar o fogão, deixar uma torneira aberta, não lembrar, né? Uma coisa que tem que chamar bastante que chama atenção em algumas situações é o delírio de roubo, sabe? De a pessoa achar que foi roubada, né? Porque ela guarda o dinheiro num determinado lugar e ela esquece que ela guardou naquele lugar, né? E já vivenciei situações de cuidadores serem mandados embora e a família só perceber que tinha alguma coisa errada depois do terceiro cuidador ser acusado de ter lesado a pessoa, né? E aí a pessoa, não, tem alguma coisa errada, né? E aí você vai descobrir, tem um monte de dinheirinho guardado na casa, né? Que a pessoa guardou, escondeu e não se lembrava, né?
Mas chama atenção, assim, aquele esquecimento que parece um esquecimento bobo, mas que ele começa a acontecer de forma sistemática e que difere do padrão que a pessoa tinha anteriormente. Não é essa coisa de esqueci uma palavra, né? Não ocorre uma palavra, né? E aí depois a pessoa lembra daquela palavra, né? Vai começar, né? Deve alertar quem está em volta, é aquela coisa que a pessoa não lembra mesmo. Entendi. Sabe? Ela conta, por exemplo, o mesmo fato 30 vezes. Né? Várias vezes. Né? Não é aquela coisa do idoso que gosta de contar uma história, não, é uma coisa recente. Sabe? Vai jogar o lixo fora, entendeu? Já falou aquilo para a pessoa e esquece que falou e fala, entendeu? De novo, não, mas eu já falei isso, sabe? Ela esquece mesmo, é uma coisa assim que ela não tem domínio, né? E o mais importante é assim que a pessoa, ela não tem essa percepção muitas vezes, ela não consegue perceber que ela está esquecida. Não tem crítica sobre sabe? isso. Ela não, as pessoas em volta que acabam percebendo isso, né? Então, nessas situações, acho que vale a pena, né, fazer uma avaliação. Alguns psiquiatras têm familiaridade com essa abordagem, neurologistas em geral, os geriatras, né, são treinados, né, para isso, né, para fazerem aplicar esses testes, né, de screening, né, que a gente fala, né, testes de rastreio, né, e depois continuar, né, a investigação. E muitas vezes se fica, né, naquela zona cinzenta, né, que a gente ainda não consegue definir se é um quadro de Alzheimer, pelo menos você vai ter já o contato com aquela pessoa e fazer uma avaliação semestral, né, e com isso você conseguir, né, identificar o mais precocemente possível, né, se aquilo é realmente um déficit patológico, né, que exija um tratamento, né. Que eu acho que o nosso tempo está terminando, infelizmente, porque eu gostaria de continuar aqui, mas nosso tempo já está indo. Muito obrigado de novo. Eu que agradeço. Por novamente trazer esses conhecimentos para as pessoas, que eu acredito que seja de uma utilidade muito grande, e espero contar com sua presença outras vezes. Muito obrigada, boa noite a todos. Eu agradeço primeiro a Deus, a equipe da TV Cidade, e até a semana que vem. Beijo.